Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua mente, e eu oro a Deus nesse momento que você saia daqui com os pensamentos renovados, com os pensamentos em Deus. O que é pensamentos em Deus, Bruno? Pensamentos em Deus, de acordo com o que diz a Bíblia, os próprios pensamentos de Deus começam a chegar sobre a tua vida. É a consciência divina que nós vamos falar hoje no pós-Páscoa. Consciência divina. Deus tem um interesse, total interesse, de colocar os pensamentos dele dentro de você. É isso que Jesus nos entregou na cruz. Então, você que está aí no YouTube, você que está aí no podcast, um beijo no seu coração. A galera está chegando aqui no ao vivo. A galera do Instagram está chegando aqui. Bruninha, só fecha para mim essa. Acho que foi. Tá estourando ali. Fala, gente, como é que vocês estão aí, família JC, que tá aí no Instagram? Você que tá no YouTube, no podcast, já abra sua Bíblia aí. Vamos ver qual foi o presente que Jesus nos entregou. Em João, capítulo 15, versículo 7 a 13. João, capítulo 16, perdão. João 16, versículo 7 a 13. Vamos ver qual foi o presente que Jesus nos entregou. Então, nesse pós-Páscoa, eu não sei como é que você chega até aqui, mas eu sei que Deus vai falar contigo. E no pós-Páscoa, eu preciso saber como é que eu vivo no pós-Páscoa, né? Como é que eu vivo, Fefe Lanzarra, a Fátima? Como é que eu vivo? Vocês estão me escutando bem aí, Fefe? Como é que eu vivo nessa loucura que está o mundo? Como é que eu vivo? Como é que eu vivo desgarrado desses pensamentos que me dominam, que me deixa angustiado, que me traz medo, sentimentos de tristeza, né? A emoção tristeza dominando. Muito bem, muito bom. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A boa notícia de hoje, o pessoal que está aí no Instagram, é a seguinte. Depois vocês vão compartilhar lá. A boa notícia de hoje é assim, a nossa mente é um lugar, é um espaço, é um lugar. Este lugar que é a nossa mente é um lugar que pode ser cheio de alegria ou cheio de tristeza. Para ficar mais simples, ou é cheio de alegria ou é cheio de tristeza. Então, esse lugar, eu creio que você está aqui para receber alegria, né? É essa fé que nós queremos passar para vocês. E Deus tem o interesse de fazer isso com vocês. Então, se vocês puderem fechar os seus olhos, nesse momento de devocional, nesse momento de contato com a palavra de Deus, eu peço, Jesus, esse ambiente é seu, esse lugar é seu. Seja bem-vindo, Jesus. O meu pedido, Jesus, eu peço que o Senhor fale com cada pessoa que está aqui. Nesse pós-Páscoa, nessa segunda-feira, pós-Páscoa, por favor, Jesus, que todos possam sair daqui com algo novo. Eu quero sair também aqui com algo novo, Jesus. Tudo que você colocou dentro de mim hoje de manhã, Jesus, me ensina a falar com o teu povo, porque eu dependo de ti, para que o teu espírito flua e possa entregar aquilo que é necessário para cada um nessa sala. Então, o pão nosso de cada dia, nós queremos o pão do dia, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beleza? Só um último pedido aí, pessoal do Instagram, se você puder enviar para 5 pessoas esse devocional, eu fico muito feliz, nós ficamos muito felizes. E se você puder também disparar o dedinho no coração, nós ficamos muito felizes também, tá bom? Seja um canal, um instrumento de Deus, chamando alguém para escutar a palavra de Deus, tá bom? Jesus disse que quem escuta as minhas palavras e pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aqueles que escutam a minha palavra e não as praticam é semelhante a um homem imprudente que constrói a sua casa, mas sobre a areia. Então a areia é o nosso coração caído, a areia é eu viver na carne, a areia, construir na areia, é eu viver distante daquilo que Jesus entregou na cruz do Calvário. Amém? Olha só o que a Bíblia diz, Jesus falando para a gente antes de ir para a cruz. Então ele já falou antes. O que ele fala antes, durante e depois permanece. Mas antes de ir para a cruz, ele já falou que ia deixar um presente para nós. Olha isso. Mas eu lhes digo a verdade, 2 pontos. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, algumas versões diz o Conselheiro,
o Consolador, o Conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus foi. Eu quero ver se tem alguém entendendo aqui já no chat aqui do Instagram que está ao vivo. Você que está no YouTube, Jesus já foi para esse lugar que ele está falando que ele ia? Isso aqui é antes dele ir para a cruz. Obviamente, então, antes de morrer e antes de ressuscitar. Antes de ir para aquele lugar. Então, Jesus já foi? Quando Jesus fala, olha, para vocês, meus discípulos, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Deixa eu ver se alguém é. É melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Jesus já foi. Então, para que ele entregue o Consolador e o Conselheiro dentro de você, ele precisava ir. E ele já foi. Então, você e eu agora, nós temos a possibilidade 100% de receber esse Consolador e Conselheiro dentro de você. Ele é como uma pessoa, você vai entender aqui, ó, se liga. Quando ele vier, ele já veio, como você já está falando aí, então Jesus já foi. E o Consolador já veio? Ele já veio. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha Jesus falando antes de ir para a cruz para os discípulos. Eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, esse conselheiro, esse consolador, que são esses dois nomes que a Bíblia diz para nós sobre o Espírito Santo, ele também é o Espírito da verdade. Ele os guiará em toda a verdade. E aí, ele fala por si só? Não, ele não fala por si só. Olha o que Jesus disse no final do versículo 13. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. De novo, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará isso a vocês. Então o Espírito Santo, ele ouve. E se ele ouve, ele fala. Ele ouve de Deus, Pai e Jesus que está ao lado direito dele. Ele ouve e passa para a gente. E nós falamos com esse conselheiro e consolador, e ele leva para Deus, e a Bíblia fala vários versículos a respeito disso, e leva para Deus as nossas orações, os nossos pedidos, leva a nossa causa, vamos chamar assim. Então, nessa pós-Páscoa, esse é o maior presente que nós temos que meditar a respeito disso. Gente, a minha vida mudou somente quando eu comecei a pensar a respeito desse conselheiro. Se ele é conselheiro, ele fala, e ele fala porque ele ouve de alguém, e esse alguém é Jesus de Nazaré. Ele está dizendo aqui, ele disse antes de morrer e ressuscitar, antes da Páscoa, Jesus disse, vocês precisam andar com este conselheiro. Vocês precisam andar com este consolador. Todo ser humano anseia ser amado e ser aceito. É ou não é, Bruna? Todo ser humano anseia ser amado, ser aceito e anseia por conselhos. Por quê? Porque a gente tem dúvidas. A gente tem muita, ainda mais a nossa geração que tem N possibilidades, por isso que nossa geração é ansiosa, né? É mais ansiosa que as outras gerações. É a nossa dor. E é a nossa geração agora. Tudo bem. Nós somos ansiosos por quê? Porque a gente tem muitas possibilidades. É ou não é? Você que está no YouTube, no podcast e aqui também no Instagram. Então, Jesus está dizendo, eu vou entregar para vocês um presente. Ele é como uma pessoa dentro de você, que é um conselheiro, um consolador. Um consolador para te garantir que você não está sozinha, não está sozinho. É um conselheiro para dizer qual caminho, qual decisão você deve tomar. Você entende? Eu achei que era uma coisa. A Betininha está chamando aqui. Muito ansiosa, socorro. Então, o Consolador, Fefe e todo mundo aí, ele vem para resolver, por exemplo, a nossa ansiedade. Ó,
É como, por exemplo, deixa eu dizer para vocês na linha do tempo, é muito importante vocês entenderem isso. 2022 depois de Cristo. Antes de Cristo, Deus falava com o povo através de algumas pessoas, os profetas. Moisés falava com Davi, falava com Samuel e assim por diante. Eliseu, eu adoro a história de Eliseu, tudo que Deus fez através de Eliseu. Aquele que pediu porção dobrada do Espírito Santo, aquele que pediu porção dobrada do conselheiro, do consolador, porção dobrada do presente. Então, se eu fosse vocês, eu não pediria para Deus resolver a ansiedade. Eu pediria para Deus porção dobrada do conselheiro dentro de mim. Eu pediria para Deus a consciência divina, que é este conselheiro dentro de mim. Toda empresa precisa de um conselho. Por quê? Porque se o presidente for sozinho, ele não escuta, ele vai estar olhando sempre para um lugar. Se tem uma mesa de conselheiros, pô, há possibilidade de pensar em outras alternativas, há possibilidade de eu enxergar aquilo que eu não estou vendo. Todo presidente de empresa precisa de uma mesa de conselho, seja de 2, 3 pessoas, pelo menos. E aí, com essa mesa de conselho, seja com sócios e tudo mais, com o conselho, nos reunindo em conselho, bom, nós temos aí a possibilidade de tomar melhores decisões. Então, é assim que funciona o Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo? Deixa eu tomar uma água aqui. Você está entendendo? Ana Márcia, Kátia. E Jesus entendia que os discípulos, eles estavam muito tristes de perder Jesus, porque naquele momento Jesus estava andando com eles. E agora Jesus está falando que vai embora para o Pai. Ele indo embora para o Pai, não vão ficar sozinhos? Por isso que o coração deles, a Bíblia vai dizer aqui, que se encheram de tristeza. Jesus, ele disse no versículo 20, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Eu comecei esse devocional e eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, que a sua mente hoje e esta semana, mas vamos olhar apenas para o hoje, que você possa ser tomada pelos pensamentos do Espírito Santo, pelos pensamentos divinos, que traz sobre qualquer ser humano que recebe a alegria e lança fora toda a ansiedade, e lança fora todo o medo. Mas para isso eu preciso chamar ele, eu preciso falar com ele. Eu não entro numa mesa de conselho sem falar com as pessoas. Quem é o conselheiro aqui? Rapaz, a mesa de conselho, Bruno, sua é Betina e Bruna. Beleza, eu preciso ouvir elas. Eu preciso falar com elas. Elas são minha mesa de conselho. Estou dando um exemplo, né? Então, é assim com o Espírito Santo. Então, você não tem que se preocupar como é o Espírito Santo, você não tem que se preocupar como é que ele fala, você tem que chamar ele, conversar com ele como se fosse um conselheiro, porque ele é. Jesus disse isso, cara, o Cristo disse. O Cristo disse. O Cristo diz, a Bíblia diz, onde está Jesus Cristo? Jesus Cristo está sentado à direita do trono de Deus. Esse trono quem está sentado no trono é o Pai Nosso. Do lado direito está o Filho, Jesus. E o Filho, Jesus, é o nosso advogado. Ele blinda a gente. O Pai só olha para Jesus e Jesus olha para nós. O Pai só olha para Jesus, irmão. Mas quem está embaixo de Cristo, quem está colado na videira, é como se ele olhasse para a gente através de Jesus. Ou seja, ele tem um olhar sobre nós, não sobre os nossos pecados, ele tem um olhar sobre nós, sobre Jesus. Então, só que o elo de comunicação é o Espírito Santo. Então chegou o momento de você começar a pedir e a falar. Não desmereça ele, pelo amor de Deus, porque você está desmerecendo aquilo que Jesus entregou. Não fala assim, eu não sei, tá tão difícil isso que, cara, eu falo Deus e pronto. Começa a dar nome aos bois que sua vida muda na fé. Começa a dar nome aos bois que a confiança vai mudar de dentro de você. Você vai sair do campo de ter fé e você vai para o campo de o quê? Confiar absurdamente em Deus, porque eu ando com um conselheiro, eu ando com um consolador chamado Espírito Santo. Para você ter uma ideia, então Jesus ele disse que vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, Jesus ele disse, olha, é como uma mulher quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo.
assim também agora vocês estão tristes. Estão tristes porque eu estou indo para a cruz e estou falando para você que vou morrer na cruz, porque é assim que é o plano do Pai, é assim que Ele quer que seja feito, é que seja necessário, é desta maneira, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ninguém pode tirar a alegria divina. Quando Jesus fala ninguém, não é ninguém só pessoas, mas é situações. Então, é muito importante a gente passar pelo fogo. Mas durante o fogo, nós temos que andar na certeza que nós não seremos queimados. É isso que a palavra diz. E por que isso não sai da tua boca? Porque falta o selo do Espírito Santo. Enquanto não tiver o selo do Espírito Santo, enquanto você não for selada, como o apóstolo Paulo disse, seja selado pelo Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é o que Jesus vai usar para quando ele voltar para nos resgatar. Quando ele voltar para nos resgatar, ele vai procurar todo mundo que está selado. Quem tiver selado, vai. Quem não tiver selado, não vai. Essa é a verdade, é isso que está na Bíblia. A gente não pode falar, isso aqui eu não vou, isso aqui eu não acredito. Aí você não está vivendo com o Espírito Santo. Então eu creio no que está escrito. Por quê? Olha só, um exemplo prático para a gente caminhar para o fim. Você que está aí no podcast, você que está aí, um beijo no seu coração. Eu não sei se você está no carro, você está no ônibus, eu não sei se você está aí no metrô, eu não sei onde você está, mas Deus te trouxe até aqui para falar com você e você no YouTube é a mesma coisa. Os devocionais agora vão ficar somente gravados no podcast e no YouTube, tá bom, pessoal do Instagram? Olha o que aconteceu. Em Mateus, capítulo 4, agora no início da caminhada de Jesus, você está percebendo que a gente está fazendo uma engenharia reversa. A gente está voltando para você entender, no pós-Páscoa, o verdadeiro significado, o verdadeiro poder, a verdadeira capacidade que Jesus nos entregou. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado por João Batista e logo depois que ele foi batizado pelo João Batista, ele recebeu o Espírito Santo. De novo, para todo mundo entender, não é um privilégio de Jesus Cristo, homem. Naquele momento, Jesus era carne. Jesus hoje não é carne, Jesus ele está sentado do lado direito de Deus. Aí você escolhe para decidir o que ele é. Ele tá no melhor lugar, que nós iremos um dia estar lá na frente. Presta atenção. Nós somos co-herdeiros. Mas Jesus, naquele momento, estava sendo homem, carne. E ele foi cheio do Espírito. Aí está aqui, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse conselheiro, esse consolador, que Jesus te entrega se você buscar ele leva você para lugares. Ele levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Ele levou Jesus para um lugar chamado deserto e neste lugar ele foi tentado. Agora, qual foi a reação de Jesus? Qual foi a reação de Jesus? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, Jesus. Então, o tentador, o diabo, aproximando-se, disse a Jesus, Jesus cheio do Espírito, vai vendo, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você está com fome. Se você é filho de Deus, então dá a ordem para essas pedras se transformar em pão. Jesus poderia fazer isso. Mas quem é cheio do Espírito Santo, responde o que Jesus respondeu. Olha só. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. A resposta de Jesus foi 2 pontos. Jesus, porém, respondeu 2 pontos. Se liga aí, podcast. Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual que é a evidência que mostra que você está cheia do Espírito Santo? Qual que é a evidência que mostra que você é selada pelo Espírito Santo? Não é só crer em Jesus. É crer em Jesus e ter intimidade com este Espírito, que é o Espírito de Cristo. Você pode colocar Espírito de Cristo. O Espírito da Verdade, como Jesus disse. São vários nomes que dá, mas é justamente para pegar pessoas que apenas têm interesse, irmão. Quem não tem interesse, acha o quê? Cara, isso é muito difícil, vou embora. É porque não tem interesse. Quem tem um interesse nessa sala, já está ligado, está entendendo, está querendo anotar, está querendo se engajar, não aceita mais viver em ansiedade, como alguém escreveu aí, não aceito mais viver em ansiedade, não aceito mais esse medo, eu quero o quê? Eu aceito o
presente. O presente de Jesus no pós-Páscoa. Então, quem tem o Espírito Santo responde às tentações pelo que está escrito, não pelo que acha. Quem tem o Espírito Santo, quem está cheio, quem pega o presente todo dia, quem se relaciona com o Espírito, responde qualquer tentação da vida em 2022, baseado no que está escrito na Bíblia. E que alegria é isso? Que alegria é isso? Que alegria! Você está entendendo? Porque Jesus poderia, Bruna, Jesus poderia falar assim, ó, vai se lascar o diabo. Jesus poderia falar qualquer coisa. Ele poderia matar esse diabo aí, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele já estava ali ensinando por exemplo, essa é a maior glória de Cristo, ele ensina por exemplo. Jesus não ensina no quadro, ele não ensina no PowerPoint, ele ensina por exemplo. Então nós aqui estamos tendo o privilégio, a gente está tendo o privilégio de aprender a receber esse presente. Receber os pensamentos de Deus. Receber os pensamentos, porque o Espírito Santo vai falar aqui ó, com você, nos seus pensamentos. Eu lembro quando ele falou assim, Bruno, leva essas monte de comida que você comprou aí para as crianças que você encontrar na rua. Eu não sabia nem que criança que eu ia encontrar na rua. Ele me levou para um pronto-socorro infantil. E depois ele me inseriu quem que era a pessoa. E foi uma benção ter encontrado aquele pai daquela família. Faltava ele colar na videira. Então, o Espírito Santo guia a gente. Ele guiou Jesus até o deserto. Então, entenda isso. Ele te leva a lugares. A gente tem várias opções. Mas a melhor opção é aquela que Deus tem para você. A gente tem vários caminhos, mas a melhor opção é você ir pelo caminho que Deus tem para você. E não necessariamente é aquilo que você quer, mas quando você vai, depois, em algum momento, você vai ver, valeu a pena. Então, por exemplo, só estou aqui pedindo ajuda porque estou precisando estou passando, estou desesperado e tal. Beleza, pensando em noite, amor de Deus. Isso aí, recebe a palavra aqui, tá, minha amiga? Olha só. Então, por exemplo, você está com medo. Olha a importância da gente conhecer o que está escrito na Bíblia. Porque se eu estou com medo, eu tenho que ir na Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre o medo. Se eu estou ansioso, eu tenho que ir na Bíblia para ver o que está escrito sobre a ansiedade. Aliás, foi meu primeiro devocional. Eu lembro exatamente em 2018. Eu queria saber o que Jesus disse sobre a ansiedade. Se ele é um grande homem, se ele dividiu o calendário no meio, se realmente ele está vivo, o que ele disse sobre a ansiedade. Então, o que ele disse sobre a ansiedade? O que está escrito sobre a ansiedade? Que saiu da boca de Jesus. A Bíblia é um livro sobre Jesus. É um livro sobre Jesus. Jesus, ele disse, não fique preocupados com coisa alguma. Não fique pensando o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Jesus disse isso. Se preocupe em buscar o reino de Deus como prioridade na sua vida. É isso que está escrito. Só que a gente não vive isso. Primeiro, porque a gente não sabe o que está escrito. Segundo, às vezes você sabe, mas você não quer praticar. Aí Jesus já disse, isso é uma imprudência. Você vai estar construindo a sua casa, sua vida, na areia. Vai bater uma tempestade e vai cair a casa. Então, olha, eu não sei quem está aqui no Instagram, todo mundo, algumas pessoas a gente conhece, beijo no coração de todos, tá? Eu não sei quem está no podcast nem aqui no YouTube. Eu vim aqui só para isso. Deus me trouxe aqui só para isso. Para te encorajar a você conhecer o que está escrito. Conhecer o que está escrito vai, inevitavelmente, graças a Deus, vai trazer para você o conhecimento do conselheiro Espírito Santo. Ele faz a gente abrir os olhos. Ele abre os nossos olhos. É o Espírito Santo que me convence a ir para a Bíblia e procurar o que está escrito. E ter a revelação divina sobre o que está escrito. E viver em paz sobre o que está escrito. E viver confiante em Deus sobre o que está escrito. Como eu gostaria que todo mundo entendesse isso. Agora, eu, como, vamos dizer assim, comunicador aqui da Boa Notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo, ou a Boa Notícia de Jesus Cristo, o pregador que está falando aqui com você, você pode chamar o nome que você quiser, não importa. Presta bem atenção. Eu dependo do Espírito Santo. Eu não sei o que está acontecendo, que eu estou ofegante. Eu dependo do Espírito Santo para poder falar com você. Para que os seus olhos se abram, para que você aprenda. O que Jesus está ensinando aqui é, por exemplo, ele não respondeu o que ele achava, ele não respondeu
atacando, ele não respondeu de nenhuma maneira. Ele respondeu sobre o que está escrito. Ele disse, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você começa a reagir ou agir nas tentações, nos sofrimentos, respondendo o que está escrito, confiando no que está escrito, a tentação passa. O diabo foi embora. Ele tentou 3 vezes. As 3 vezes, eu não vou ler o restante aqui agora, mas as 3 vezes Jesus respondeu o que estava escrito. Então o diabo tentou 3 vezes e depois saiu fora. Então, você vai começar a andar na sua vida respondendo sempre através da palavra de Deus. É tão fácil, gente. É tão simples. Mas depende de um coração quebrantado. Depende de você abrir mão das suas vaidades. Depende de você abrir mão dos seus medos. Depende de você abrir mão sobre o que você acha. Depende de você abrir mão de tudo. Você tem que abrir mão do seu eu. Enquanto você não abrir mão do seu eu, você não vive o evangelho. Jesus abriu mão do eu dele. Ele sabia que ele era Deus. Como, eu vou ler o versículo mais glorioso de Jesus na Bíblia, não tem como. Gente, você quer ouvir o versículo mais glorioso da palavra de Deus? Mais glorioso, Filipenses. Mais glorioso, não tem como, é extraordinário. Olha só. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Mano, não é possível, ó. Vem cá, agora é o Bruno Carne que vai falar com você. Eu não sei, ó. Vem cá, Aurélia, Margarete, prestem atenção. Não é possível que vocês não estão escutando isso. Aqui, na resenha mesmo, para ficar um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo vai entrar uma espada em você. Presta bem atenção, no mundo espiritual está acontecendo, eu creio. Ó, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Bom, então, se eu estou ansioso, se eu estou com medo, se eu estou preocupado com vários fatores, preocupado com a minha família, preocupado com as minhas finanças, preocupado, peraí. Eu tenho que abrir mão e preocupar a minha mente, como eu disse ontem, é uma necessidade. Deus falou comigo audivelmente ontem na igreja. É uma necessidade do ser humano, preocupar a mente. Mas eu decido preocupar a minha mente com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo. Tá aqui, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Não é possível. Isso aqui está no Filipenses 2:5. Paulo escrevendo uma carta para Filipenses. Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo uma carta. Então, o que estava falando aqui com a gente? É Deus. Como Jesus disse. Olha, eu estou junto do Pai. O Espírito Santo, como a gente leu, ele ouve aquilo que a gente quer que seja dito para você. E você, se tiver conectada com o Espírito, você vai ouvir. Mas se você estiver na carne, você vai ouvir a carne, irmão. Então, olha isso. A Bíblia tem o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Agora, você não vai conseguir pensar igual Jesus Cristo, da mesma maneira, sem o selo do Espírito Santo. É isso que eu quero que você entenda. É tão simples. É tão simples. Bruno, o que eu tenho que fazer? Você tem que ter relacionamento com o Espírito Santo. Falar assim, ó, Jesus Cristo, eu quero esse conselheiro dentro de mim. Jesus Cristo, eu quero ter experiências com esse conselheiro. Eu quero, quase não. É como você entrar numa reunião e conversar com o conselho daquela empresa. Então, olha isso. Então, assim, é uma injustiça. É uma injustiça. Você fica preocupado com a injustiça do mundo? Injustiça é a minha de não escutar a voz de Deus. É uma injustiça eu saber disso. Eu saber que eu tenho que pensar como Jesus Cristo e eu continuar querendo pensar de acordo com o meu jeito. Ou seja, viver baseado no que meus olhos estão vendo. É uma injustiça com Deus, irmão. E deixa eu te falar, você se lascou. Porque você escutou. Você já escutou. Já era, irmão. Você já escutou. Tudo você já escutou. Agora, irmão, se você não praticar, você vai estar construindo a sua casa na areia. Vai bater o vento e vai cair. Até você entender que só vive uma casa firme na rocha quem ouve a palavra de Deus e pratica. Você já ouviu. Você acabou de ouvir que Deus quer que você tenha o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Já era, irmão. Não tem mais como voltar. A ponte queimou. Já era. Pegamos você. Mas com amor. Fique em paz. Vai valer a pena. Mas agora você já escutou. Se você continuar pensando de acordo com o seu jeito, Deus é infinita a misericórdia dele. Mas você vai sofrer muito. Porque você acabou de escutar a verdade.
Agora você pode escolher, Deus respeita, ele é seu pai, ele não te fez como robô, ele vai te respeitar. Ele vai estar te esperando até o último dia. Se for necessário, no último dia, você vai sofrer a vida toda e no último dia você entender isso, que bom. Depois a gente vai entrar na eternidade, um vai olhar para o outro e falar assim, valeu a pena. Mas se você tem a oportunidade de ir até a volta de Cristo, que a gente não sabe quando vai ser, mas já tem uma data pré-determinada, e nós ansiamos por isso, você tem a possibilidade de viver uma vida nova. O evangelho é uma vida nova. Jesus fala, ó, se vocês pensar como eu, vocês vão viver como uma nova pessoa. Por quê? Porque eu estou pensando como Cristo, eu não estou pensando como Bruno. Por isso é nova criatura. Nova criatura tem que ficar mais claro para nós. Nova criatura está aqui, só podemos ficar nesse versículo. Então, você vê, isso não estava planejado para ser dito aqui nessa live. Aliás, nada é planejado aqui no devocional. Deus fala comigo e eu entro aqui e ele faz o que ele quiser. Eu busco ele de manhã, faço o meu devocional, oro, leio a Bíblia e entro aqui com vocês há quase 740 dias. Mas quando entra, é ele que toma conta. E eu quero te dizer que você confia no que eu estou dizendo. Não era previsto dizer isso daqui. Ele nem falou comigo sobre este versículo, mas ele manda dizer aqui, então confia. Então, ser uma nova criatura é ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Então, hoje, você tem que viver assim, no seu trabalho. Você tem que viver assim na sua empresa, né? No seu trabalho, na sua casa. Então, por exemplo, você está sendo atacado por um parente. Você vai ter que pensar como Cristo Jesus. Eu tive uma experiência um dia que eu fui atacado por um parente. E a minha reação seria o quê? Ir embora. Pegar as coisas e ir embora. Mas eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque eu precisava eu precisava agir da mesma maneira que Jesus. Eu tive compaixão e aguardei e fiquei e foi embora. E a pessoa ficou sem graça. Acredito eu pela reação. Então, ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo é na hora que acontecer as situações do seu dia hoje, você pensar como é que Jesus pensa a respeito disso. É você falar, conselheiro, eu preciso saber como é que Jesus se comporta nessa situação. Conselheiro, você é o meu presente, você é o selo, eu creio que eu tenho esse selo. Eu preciso saber como é que Jesus se comporta nessa situação. Eu preciso saber qual é o pensamento de Jesus Cristo sobre essa situação que eu estou vivendo. Isso vai fazer com que haja dentro de você um anseio de ir para a Bíblia. É como o Espírito Santo te levando para esse lugar. E ele vai te levar. Ele vai te levar, ele faz a revelação divina. Ele abre os seus olhos para o que está escrito, ele te dá um entendimento. É tudo sobre ele. Ele quem? O Espírito Santo. Que é o que Jesus Cristo lá atrás era cheio. É como se fosse, irmão, se você viver, o Espírito Santo assim, é você conectado no Wi-Fi. Se você entrar e não se conectar no Wi-Fi e você não tem 4G, você vai ficar sem conexão com a internet. Então, se você viver na carne, é você viver desconectado com Deus. Mas viver conectado com Deus é você viver conectado com esse nome, com esse sobrenome, Espírito Santo, tá bom? Então, Jesus, pelo fato, e um comportamento dele aqui, que nós lemos, ele rebateu a tentação pelo que está escrito. Por exemplo, a Bíblia diz 366 vezes, não tenha medo. Sabia disso? Está escrito na Bíblia 366 vezes, não tenha medo. E por que eu continuo com medo e paralisado na minha vida? Pelo medo que eu estou tendo daquela situação. Por quê? Porque eu não sei que está escrito que Deus fala para eu não ter medo. Se eu sei que Deus fala para eu não ter medo, você que está no YouTube e aí no podcast, galera do ao vivo está jogando aqui no chat. Se você jogava no chat aí também, que está queimando no seu coração aí, você que está no YouTube. Mas se você sabe que está escrito, ei, não tenha medo, eu vou confiar nessa palavra, eu vou na reunião mesmo assim, eu vou falar com fulano mesmo assim, eu vou falar guiado pelo conselheiro, porque o conselheiro guiou Jesus para ser tentado no deserto, o conselheiro me guia para ser tentado no trabalho, para ser tentado no fulano 1, fulano 2, ele me guia para receber a B, ele me guia, ele é um guia. Para isso você precisa abrir mão do seu eu, e Jesus, continuando aqui em Filipenses, mesmo existindo na forma de Deus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus abriu mão da carne dele lá atrás, quando ele andou na terra. Já morreu,
já ressuscitou e já colocou na mesa o espírito que ele carregava. Você não quer, não? É uma injustiça você não querer, você que está ouvindo. Sabia disso? Não se preocupa com a injustiça que fizeram com você. Deus manda te dizer isso. Talvez você foi muito injustiçado e continua sendo injustiçado. Injustiça é você não pegar essa palavra. Desculpa te dizer isso, mas eu tenho que obedecer àquele que manda dizer. Injustiça é você ler junto comigo aqui, ouvir junto comigo aqui e não querer viver isso. Não abrir mão do seu eu. Jesus abriu mão do seu eu. Você vai ter que abrir mão do seu eu. Você vai ter que abrir mão da sua vaidade. Você vai ter que abrir mão do... eu vou ter que dizer isso aí. Você vai ter que abrir mão dos seus sonhos. Eu achei que é para Deus, para eu realizar todos os meus sonhos. Não. Deus quer que você realize os sonhos que Ele tem para você. O meu sonho é ir para os Estados Unidos. Tá. Deus quer que você vá até lá? Quer. Então tá bom. Então você vai. Não, mas não deu ainda. Ué, mas se Deus falou que você vai, você vai. Ou como Ele vai dizer. Agora, e se Deus não quer que você vá? Então assim, Deus tem sonhos para você. Deus já tem tudo escrito. Salmo 139. Ele já tem tudo escrito. Eu perguntei um dia para uma pessoa, vem cá. Deus quer que você vá para esse trabalho? Sim ou não? Se sim, vai. Não tenha medo. E se não? Não vai. E se ele não respondeu nada? Não vai. É assim que vive a palavra de Deus. Jesus, ele reteu isso. Mesmo sendo igual a Deus, mesmo sendo Deus, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana. Tá vendo? Jesus Cristo, ele era uma figura humana, ele era humano. E ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua se confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua dessa sala, e toda língua do podcast, toda língua aí quem está no YouTube, confesse, toda boca que está aí do outro lado, confesse, Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Você consegue fazer isso? Você tem um desejo disso? Se você tem um desejo, saiba, é o próprio Espírito Santo que já está falando. Como que sei quais são os sonhos que Deus tem para mim? Glória a Deus. Conhecendo o que está escrito na Bíblia, andando com Deus. Muito importante, e aí eu termino aqui, o pessoal do podcast, do YouTube, você não viu aqui, mas como é que é seu nome, filha? A Kel, vou chamar ela de Kel, K-E-L, Kel. A Kel perguntou, como sei quais são os sonhos de Deus para mim? Bom, Deus, ele tem sonhos para todo mundo, a Kel já entendeu isso, e essa dúvida dela é muito pertinente. Parabéns pela sua pergunta. Deus conta os sonhos para aqueles que andam com ele. Ponto. Aí vem a pergunta, como é que eu ando com Deus? Através do que está escrito. Bíblia. Aqui o Cola na Videira, você pode deixar de seguir o Cola na Videira. Se você não quiser, se você achar que não faz sentido, a Bíblia não é esse lugar para você. Porque aqui nós só falamos sobre o que está escrito. Jesus viveu sobre o que está escrito. Jesus foi obediente para cumprir o que está escrito. Jesus foi obediente para cumprir o que está escrito. Ele é a própria palavra de Deus, irmão. Então, saber quais são os sonhos de Deus ande com Deus. Para você saber a vontade de uma pessoa, ande com essa pessoa. Deus não vai, viu, Kel, dizer para você agora, olha, os meus sonhos são esses. Se Deus falasse para vocês e para mim agora, pessoal, nós estamos terminando o mês de abril, passamos a Páscoa, legal. Vai vir um Dia das Mães aí em maio, e eu vou dizer para vocês tudo o que vai acontecer na vida de vocês até o dia 30 de maio. Até o dia 30 de maio, eu vou dizer todos os sonhos que vão ser realizados na sua vida. Até o dia 30 de maio, eu vou dizer agora, antes de acontecer, eu já vou dizer tudo para vocês. Como é que você se sente? Como é que você se sente, Kel? Escreve aí para mim, se você soubesse agora todos os sonhos de Deus a seu respeito. Como que você se sente? Se Deus contasse agora para você todos os sonhos sobre você, e outra pessoa aí, escreve aí para mim, como é que você se sente? Como é que você se sente? Provavelmente, ainda não escreveram aí, provavelmente ou certamente você vai se sentir em paz. Por quê? Porque você já viu agora. Isso não é fé.
Fé é você dar um passo sem saber qual é o segundo. Fé é você decidir aprender o que está escrito e cumprir o que está escrito. Com o passar dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, Deus vai abrindo as portas, Deus vai mostrando os sonhos que Ele tem para você, Deus vai mostrando, trazendo pessoas, tirando pessoas, fechando porta, abrindo porta, criando, te dando ideia, tirando ideia, mudando os seus comportamentos, mudando os seus pensamentos. Então, tranquila, vocês se sentiriam, responderam. Se sentiria muito feliz. Então, Deus quer que vocês andem dessa maneira muito feliz, sem saber quais são os sonhos dele agora. Isso é evangelho. Vocês pegaram? E somente tendo contato com a Bíblia que você vai conseguir viver dessa maneira. Você pode tentar viver essa maneira de várias formas. Quando você cansar, você cola na videira. Quando você cansar, Betina, de chorar, você cola na videira. Mentira, vem chorando. Ela quer ficar no colinho. Você entendeu, gente? Quênia. Você entendeu? Pronto. Isso é fé. Cadê a Kel? Você entendeu, Kel? Então, só que para você todo dia ler a Bíblia, entender o que está escrito, e você vai ter que priorizar. Para priorizar, você tem que abrir mão do seu eu, porque o seu eu vai querer priorizar várias outras coisas do dia a dia. Agora, talvez te desperte o fato de você saber que essa galera aqui que está aqui na videira, a gente está junto, faça chuva, faça sol, 700 e quase 40 dias, 738 dias hoje. Por quê? Porque nós decidimos viver sobre o que está escrito. Para isso eu preciso aprender e praticar. Isso é prudência, de acordo com o que Jesus disse. Então escolha responder sobre tudo, sobre o que está escrito. Viva um dia de cada vez. Se eu puder te dar um conselho, viva hoje. Hoje, o que está acontecendo hoje na sua vida? Pega essas situações e vão para a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre essas situações. Aí vai dizer, você vai ter a resposta e você vai. É muito simples, só que a gente não quer. A gente, no fundo, não quer. Quando você quiser, você vem. Então, por isso que é importante a gente caminhar junto, um vai ajudando o outro. Um vai compartilhando as experiências que já teve com Deus. Deus vai conectando pessoas, Deus vai conectando propósitos, Deus vai conectando sonhos. Então, é uma caminhada, 1% todo dia. É isso aí. Parabéns pela sua coragem e humildade de perguntar. Eu amo receber essas perguntas, porque essa é a verdade. Né? Às vezes a gente tem vergonha de perguntar, não tenha não, pergunte mesmo, porque há dúvidas no nosso coração a respeito do que está escrito. Mas, para cada dúvida, você vai receber uma resposta. Amém? Então, Jesus, abençoa essa pessoa, que todos vão agora, nesse exato momento, às 9h43 da manhã, dia 18/4, pós-Páscoa. O meu pedido, Jesus, é que todos possam sair daqui com o desejo de se relacionar com aquele que você entregou na cruz do Calvário, que é o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador dentro de nós. Nós cremos, Jesus, que Ele é uma pessoa, e só cremos porque você disse, e está escrito. Está escrito que o Espírito Santo ouve tudo o que você diz, Jesus, sobre nós, e o Espírito Santo fala para nós, e nós desejamos viver sobre o que nós ouvimos. Não sobre o que eu acho, é sobre o que eu ouço, sobre o que o Espírito está falando nessa sala. Então, da forma mais sobrenatural, da forma mais improvável, Jesus. Eu não estou aqui de nenhuma forma, de nada, que eu estou nu aqui, Jesus, para ensinar esse povo. Eu não sei nem quem é que está aí. Mas o Senhor sabe. Eu estou aqui pela fé. Então, renova as forças dessa pessoa. Por favor, Jesus. Já começa enxugando as lágrimas dessa pessoa. Coloca o fogo do Espírito nessa pessoa para que ela possa entender que a fé é uma caminhada, assim como a Kel acabou de entender, porque o Senhor fez ela entender. Não foi porque ninguém disse nada no chat, não foi porque o Bruno disse, foi porque o Espírito Santo está nessa sala, guiando todo mundo aí no podcast e no ao vivo e no YouTube. Então, Espírito Santo, desce mesmo como fogo, incendeia essa pessoa, para que ela possa falar assim, eu entendi.
Eu vou buscar esse maná todo dia. Eu vou me alimentar todo dia. E eu vou andar crendo de que as portas vão se abrir, de que outras vão fechar. Eu vou andar crendo que ainda que eu passe pelo fogo, eu não serei queimado. Ainda que eu e minha casa passaremos no rio, nós não iremos morrer afogado. Jesus disse, quem tem o Espírito Santo é um selo. Você foi escolhida, você foi escolhido, você é escolhido, você que está aí. Você é escolhido. Então, se você é um escolhido de Deus, pode passar pelo fogo. Quando passar pelo fogo, você vai passar pelo fogo, assim como eu passo pelo fogo, nós não seremos queimados. Para de não aceitar essas situações de desgraça, essas situações de dificuldade que vêm sobre a nossa vida. Essas situações, Jesus foi tentado, nós também seremos tentados. Essas situações que acontecem na nossa vida é uma oportunidade de andar sobre o que está escrito. Andar sobre o que está escrito é andar de acordo com o conselheiro. Andar sobre o que está escrito é andar de acordo com o que o Consolador faz dentro de mim. Isso é fé. Você percebeu que essa fé não é nada caindo do céu, irmão? Já caiu, já desceu, já está na mesa, é só você abrir a porta e deixar ele entrar. Já foi, já está feito. Cria em você, a partir de agora, uma responsabilidade. Cria em você agora, a partir de agora, uma responsabilidade. Aqui no Cola na Videira, a gente não vai ficar te iludindo de nada. Aqui no Cola na Videira, a gente tem muito temor a isso. É uma responsabilidade você viver sobre o que está escrito. Agora, durante a caminhada, Deus vai fazer milagre. Durante a caminhada, você vai ver com seus próprios olhos o sobrenatural de Deus. Durante a caminhada, a minha oração agora, Jesus, é que esta semana, essa mulher e esse homem que está escutando aí, que está no início dessa caminhada, Senhor, assim como você foi com Josué, assim como o Senhor tem sido comigo, eu creio que essa semana o Senhor vai mostrar de forma pessoal para essa pessoa, o quanto o Senhor está com ela. Você mostrou para Josué o quanto você estava com ele, assim como você esteve com Moisés. Então, o meu pedido, Jesus, e eu creio que você está aqui nos escutando, é que essa pessoa também tenha uma experiência pessoal com o Senhor. Para que ela saiba, Deus está comigo, então eu vou. Não importa a situação, eu sei que Ele corrige, Ele acerta, Ele melhora, Ele me ama, Ele me acalha. Ele faz o arregaço do amor dEle sobre a minha vida. É isso que tem que sair da tua boca. E é isso que nós declaramos sobre você em nome de Jesus. Amém? Vai com Deus. Devocional vai ficar gravado no YouTube e no podcast também. Não vai ficar gravado aqui no Instagram. E eu vou subir agora a boa notícia, que é essa consciência divina. É os pensamentos de Deus sobre você, que é o conselheiro dentro de você. Então compartilha se você foi abençoado, curte lá, manda um check nos comentários, o Instagram chama mais gente para colar na videira. Não guarda para você não, seja um canal de Deus e saiba também que você fazendo isso já é uma evidência de que o Espírito Santo está em você. Porque só faz isso quem tem o Espírito. Quem não faz, não tem o Espírito. Porque vive ainda para o seu eu. Amém? Um beijo no seu coração, uma semana abençoada para vocês. Te vejo hoje às 8 horas da noite. Hoje, às 8 horas da noite, tem encontro da família JC, terceira aula sobre ansiedade. Terceira aula sobre ansiedade com a Bruninha. Inteligência emocional na prática, alinhado com a palavra de Deus. Beijo no seu coração, tamo junto, colado na videira.